Renovação política, uma bandeira de campanha cada vez mais comum, mas que geralmente não vai muito além do discurso. A cada ano, os nomes se repetem na disputa, sempre em busca do poder. Em 2020, tem muito ex-prefeito querendo voltar a governar municípios cearenses. O número dos atuais gestores que tentam a reeleição é ainda maior. Quer saber onde é que isso acontece? A gente te mostra agora no Ponto Poder Eleições. Ponto Poder Eleições no ar, muito boa noite a você que nos assiste. Vamos aproveitar a sua companhia para falar hoje sobre os ex-prefeitos que tentam voltar ao poder em 2020. E a gente te mostra também a agenda dos candidatos em Fortaleza e no Crato, lá no Cariri. E vamos falar ainda sobre o que faz um prefeito. E tem mais, a gente vai falar também de financiamento eleitoral. De onde é que vem o dinheiro que paga o que os candidatos gastam durante a campanha? Você pode nos acompanhar na TV Diário, também no site do Diário do Nordeste e no canal do Ponto Poder no YouTube. Fica ligado que o programa hoje está recheado de coisa boa e está só começando. Vem com a gente. E olha só, nesse 2020, o eleitor de alguns municípios no Ceará vai se deparar com caras já conhecidas. São ex-prefeitos de gestões passadas que tentam assumir novamente a gestão municipal. E a gente vai saber mais sobre isso na reportagem de Luana Barros. Em muitos municípios cearenses, os eleitores devem se deparar com antigos conhecidos nas urnas. Ex-prefeitos tentam voltar ao comando das prefeituras depois de alguns anos fora do cargo. Isso acontece em pelo menos 56 cidades. Em uma delas, há 2 ex-gestores na disputa em 2020, Maranguape. Nos outros 55 municípios, um dos candidatos já foi prefeito nos últimos 16 anos. Tem também os casos de prefeitos que tentam mais um mandato. Em 116 cidades do Ceará, os atuais gestores municipais estarão nas urnas em busca da reeleição, o que corresponde a 63% do total de municípios do Ceará. Entre os ex-prefeitos na disputa, há aqueles que venceram as eleições em 2012, mas não conseguiram a reeleição em 2016. Outros que já tinham exercido 2 mandatos consecutivos, de 2009 a 2016, tentam voltar agora ao poder. Esse fenômeno não é uma exclusividade do Ceará. Em municípios menores do país, poucos grupos políticos costumam disputar o poder. Usualmente, cada um é ligado a uma família tradicional daquela cidade. Esse contexto dificulta, muitas vezes, a renovação de lideranças políticas. Nós temos aí uma ausência muito grande de participação que se dá por razões diversas. Entre essas razões, nós podemos destacar a desqualificação da política. O campo da política é tratado de maneira muito depreciativa na nossa sociedade. Um outro aspecto é em relação ao comando das agremiações partidárias, né? E muitas vezes as próprias lideranças elas não contribuem para o surgimento de novos quadros. E ainda há um outro aspecto importante, que é a manutenção de clientelas políticas. Muitos candidatos acabam mantendo ali os seus currais eleitorais e muito facilmente também conseguem retornar ao comando do Poder Executivo Municipal. Pois é, você viu aí na reportagem que em mais de 30% dos municípios cearenses tem ex-prefeito tentando voltar ao poder. Vamos voltar aqui na tela para uma das artes dos telões aí que apareceram na reportagem da Luana para mostrar como é que está essa situação. A gente mostrou já na reportagem, né, em 56 municípios, o que corresponde a mais de 30% dos municípios cearenses, tem ex-gestores tentando voltar ao poder. E a gente não está falando, gente, dos atuais prefeitos que vão tentar a reeleição, não. A gente está falando de ex-gestores que já saíram do poder há pelo menos 16 anos, né? Esse levantamento ele considera os últimos 16 anos. E aí, em muitos casos, depois de 2 mandatos consecutivos, prefeitos que já foram eleitos e reeleitos no passado, agora tentam voltar ao poder, né? Isso mostra que é um desafio ainda a renovação política, da qual tanto se fala, é uma bandeira muito difundida durante a campanha, mas a gente vê que em municípios pequenos, principalmente, quando tem aquelas famílias tradicionais, e sempre a disputa ela fica muitas vezes polarizada em 2 candidatos, em 2 candidaturas, é difícil, de fato, sair desse cenário. Jéssica. E tem um caso de reeleição mesmo, que em 63% dos municípios, vamos ver no telão também, olha só, em 63% dos municípios, o que corresponde aí a pelo menos 116 candidatos à reeleição, são pessoas que foram eleitas em 2016 e tentam renovar o mandato, tá, de acordo com a lei. A gente lembra, claro, que o mais importante são
é que essas pessoas estejam atentas ao que a população precisa, que façam uma boa gestão. Fica a critério do eleitor fazer essa avaliação, mas vale estar atento a como a política se estrutura no Estado, né? A gente tem caso aqui, você pode ver no telão assim como domina o Estado esse caso de, né, quem está na gestão que tenta aí de novo conquistar o voto do eleitor. É isso, e para a população ficar atenta, poder cobrar, poder acompanhar os mandatos, como a Jéssica colocou agora, gente, é importante saber o que de fato faz um prefeito, né? No programa de ontem a gente mostrou que esse ainda é um assunto que gera algumas dúvidas no eleitor. O que faz, o que é função, é preciso saber para poder cobrar. Esse é o tema de hoje do Descomplicando. Sempre tem aquele candidato a prefeito que vai chegar para você e dizer: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas será mesmo que ele pode cumprir aquela promessa? A Constituição brasileira é clara. O prefeito é a autoridade máxima da cidade e responsável por definir onde vão ser aplicados os recursos municipais. O dinheiro público pode vir dos impostos que a gente paga para a prefeitura ou de repasses estaduais e federais. Cada governante se elege para comandar uma cidade por 4 anos. Nesse período, o prefeito precisa zelar pela boa administração, planejar e concretizar obras, além de cuidar da área social. Também cabe ao prefeito sancionar leis aprovadas pelos vereadores, mas não apenas isso. Ele ainda pode sugerir os seus projetos ou vetar o que for aprovado nas câmaras municipais. Dá só uma olhada nas principais obrigações de um prefeito: garantir o transporte público e a organização do trânsito, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos como praças e parques, zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico, construir e manter em boas condições o funcionamento de postos de saúde, escolas e creches, além de assumir o transporte escolar das crianças. Mas nem tudo o que a cidade precisa é de responsabilidade do prefeito. Por exemplo, o comando do policiamento ostensivo é de competência do governo do estado e não das prefeituras. Isso quer dizer que o prefeito, nesse caso, pode agir em ações complementares, oferecendo cultura, lazer e esporte. Saber disso tudo é importante para acompanhar o mandato e cobrar quem for eleito. Até o próximo Descomplicando. Temos aí eleitor informado sobre o que faz um prefeito e agora é hora de serviço ao eleitor. Vamos falar, sabe de quê? Será que você está com tudo em dias na Justiça Eleitoral? A gente lembra que no Brasil o voto é obrigatório e se você não estiver em dias com a Justiça Eleitoral, pode sofrer algumas penalidades. Mas vamos saber como é que você tem essa informação. Ano passado, a gente teve aquela correria toda de cadastro, de biometria, filas e mais filas aqui no estado, principalmente Fortaleza, foi o caso. Esse ano também, né? E esse ano também, é porque por causa da pandemia a gente até esquece quando que as outras coisas aconteceram, né? Mas olha só, a biometria não vai ser necessária esse ano, mas vale estar atento para ver se está tudo certinho na sua relação com a Justiça Eleitoral. Vamos ver no site do Tribunal Regional Eleitoral, onde você pode encontrar essa informação. Esse é o site do TRE, certo? Você vai ver o link também do site e você vai lá na aba de situação eleitoral. Nessa aba da situação eleitoral, você vai poder clicar, cadastrar o número do seu CPF ou seu título de eleitor, dar um ok e vai sair a informação certinha. E tem mais dica, viu? Para mostrar, além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele também está disponibilizando para o eleitor um número de WhatsApp para tirar dúvidas sobre as eleições deste ano. Por meio desse número de WhatsApp, há um atendente virtual, uma plataforma ali, um robô, que vai te passar informações sobre o dia, local, hora de votação, dicas para os mesários e muito mais. Vamos ver aqui na tela como é que a gente pode ter acesso a isso? Você pode ter acesso a esse serviço de duas formas. A primeira delas é fotografando com o seu celular esse QR Code, esse símbolo que aparece aí no topo desse link no site do TRE, você fotografa e isso ele já te redireciona para o link, né, do WhatsApp para você entrar em contato com esse atendente virtual. A outra possibilidade, gente, é diretamente adicionar o número do TSE para esse número que vai aparecer aí na sua tela agora. É um número de Brasília, já que esse é um serviço que está disponível para o eleitor do país inteiro. E aí, se você precisar acessar esse serviço, acesse esse número
Que vamos lá, esse número é o 61 9637 1078. Basta adicionar os seus contatos, começar uma conversa e colocar lá qual que é a sua dúvida para a tela respondida. Tudo certo com essas dicas ao eleitor? E a gente vai para uma pausa rápida, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre a enquete que a gente jogou no Twitter do Ponto Poder hoje, perguntando ao eleitor onde que ele está vendo mais clima de campanha. No próximo bloco a gente fala qual foi a resposta. Ponto Poder Eleições de volta e olha só, a gente vai falar agora de um tema que interessa a todo mundo porque a gente precisa acompanhar, fiscalizar para saber como é que está sendo custeada essa campanha. A gente vai falar do financiamento da eleição. É um tema que a cada eleição tem mudança aí na legislação, são várias fontes, ou seja, os partidos, os candidatos, eles podem arrecadar o dinheiro que eles gastam de diferentes formas. Se você tem alguma dúvida, fica tranquilo que o repórter Flávio Roveri vai contar tudo para a gente agora. Mais de 12 milhões de reais foi o valor gasto nas campanhas vitoriosas a prefeito dos 3 maiores colégios eleitorais do estado em 2016. Mais de 10 milhões só na capital. Mas afinal, onde é gasto esse dinheiro? Este especialista em marketing político atua em campanhas eleitorais há mais de 15 anos. Ele diz que montar as estratégias exige bons profissionais e recursos. Por isso, para os partidos, é preciso planejar. Bom uso vai em quê? Em propaganda. Afinal, é uma campanha política, é uma situação que tem dia e hora para acabar. Então, um bom uso você vai fazer em bons materiais. Nas eleições de 2014, quase 75% dos gastos oficiais das campanhas vieram de doações empresariais, que no ano seguinte foram proibidas pelo STF, pelo entendimento da Suprema Corte de que esse era um mecanismo que facilitava a corrupção. As empresas doavam para as candidaturas e em seguida eram beneficiadas pela gestão que ajudaram a eleger. Hoje o financiamento vem de doações de pessoas ou partidos e também de dinheiro público, com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Criado em 2017, o também chamado Fundo Eleitoral foi a principal alternativa para viabilizar candidaturas com o fim do financiamento empresarial. Neste ano, o Fundo Eleitoral tem mais de 2 bilhões de reais. Desse valor, 2% são distribuídos igualmente entre todos os partidos. 35% vão para aqueles com pelo menos um representante na Câmara dos Deputados. 48% são distribuídos proporcionalmente aos partidos de acordo com suas bancadas na Câmara e 15% de acordo com as bancadas que eles têm no Senado. Os candidatos também podem receber doações de pessoas físicas, correligionários ou autofinanciamento e de partidos que usam recursos do fundo partidário. A Justiça Eleitoral também impõe limites de gastos por parte dos candidatos, que variam de acordo com o cargo e o tamanho da cidade em habitantes. No Ceará, o maior gasto permitido é o da capital, onde o candidato a prefeito pode gastar até pouco mais de 14 milhões no primeiro turno e 5,6 milhões no segundo. Para vereador, o limite é de R$ 524 mil. O menor teto é para municípios com até 15 mil habitantes, onde o candidato a prefeito pode gastar até R$ 123 mil na campanha e o postulante a vereador pouco mais de 12 mil. Não necessariamente mudou o perfil do doador das campanhas eleitorais, porque as pessoas jurídicas que antes doavam para as campanhas eleitorais, através dos seus CNPJs, passaram a ter como doadores as pessoas por trás dessas pessoas jurídicas, agora doando com o seu CPF. Então, essas pessoas têm lastro, sim, para doar. E eu entendo que continuam fazendo as suas doações para as campanhas eleitorais. Mas há também outra forma de ajudar a financiar o pleito. Com o financiamento coletivo, permitido pela lei desde 2017, qualquer cidadão pode apoiar uma candidatura com a qual se identifique. O que é interessante dessa proposta é que ela tem como ponto de partida a noção de que a participação política extrapola o momento do voto. E olha só, vamos continuar falando desse assunto porque as campanhas estão nas ruas e os gastos também. A gente vai falar sobre isso com o repórter Wagner Mendes, que tem acompanhado o gasto dos candidatos, especialmente aqui de Fortaleza. Boa noite, Wagner. Queria saber com você, até agora, né, como que está acontecendo esse gasto, de onde está vindo esse financiamento, principalmente, qual a situação?
Boa noite, Jéssica. Boa noite, William, e aos nossos telespectadores. Como o Flávio Rovere já explicou aí na reportagem, estão proibidas as doações de empresas. Então, o que é que acontece? Os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, eles vão receber repasses dos partidos, né, verba partidária, e também de doações de pessoas físicas. Embora a empresa ela não seja mais autorizada a fazer essa doação, o empresário, ou seja, o dono dessa empresa como pessoa física, pode formalizar a doação. Então, isso acontece muito. Aqui em Fortaleza, por exemplo, de todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, até o momento, receberam R$2.300.000. Mais da metade do recurso que for recebido veio de verba partidária, ou seja, ainda não é o fundo eleitoral que deve ser repassado nas próximas 2 semanas. E outra parte, também bem representativa, foram as doações de pessoas físicas. Os valores são, nesse início, já são considerados bem altos e é o que deve dar o tom da arrecadação da campanha nas próximas semanas. Wagner, sempre que esse assunto de financiamento de campanha entra em pauta lá no Congresso, os partidos falam que a democracia tem um custo, né? Como é que tem sido os gastos já dos candidatos, especialmente aqui em Fortaleza? A gente já passa aí das primeiras semanas de campanha, com o que eles mais têm gastado o dinheiro que têm arrecadado? William, como já era esperado, diante do cenário da pandemia do coronavírus, a maior parte das candidaturas até o momento tem investido em impulsionamento de conteúdos nas redes sociais, na internet. O que é isso? Os candidatos, eles colocam ali as mensagens na internet, mensagens de propaganda eleitoral e de divulgação da candidatura. Só que até isso tem regras. Só as coligações, os partidos e os próprios candidatos podem fazer esses impulsionamentos. Simpatizantes não podem fazer e a Justiça Eleitoral está acompanhando aí. Então, aqui em Fortaleza, nesse primeiro momento, a maior parte dos candidatos que já declararam despesa à Justiça Eleitoral, no site do Divulga Candi, foram para essa questão do impulsionamento de conteúdo. Há candidaturas, inclusive, que 100% do que declararam até agora foram todos para impulsionamento. Wagner, muito obrigada pelas informações. Seguiremos acompanhando esses gastos dos candidatos. É isso, e falando de gasto, a gente também está falando, claro, de campanha eleitoral. Vamos ver agora o que alguns dos outros candidatos à Prefeitura de Fortaleza fizeram nesta quinta-feira. A gente está acompanhando por sorteio as agendas dos candidatos divididas em blocos. Ontem nós mostramos um bloco de candidatos, hoje fomos às ruas para mostrar o que fizeram outros 5. Vamos conferir. Anísio Melo, do PCdoB, visitou a Assembleia Legislativa do Ceará na manhã desta quinta. Ele ressaltou que quer priorizar ações na periferia e políticas estratégicas para a cidade em uma futura gestão. O candidato também apontou a necessidade de pressionar o governo federal por recursos para a saúde e a educação municipal. Não adianta fazer proposta se você não conseguir recuperar, vincular recursos federais importantes para a saúde e para a educação. Por isso, nossa visita na Casa Legislativa é para lembrar os deputados que é necessário uma articulação nacional para que Fortaleza e o Estado do Ceará possam receber recursos. Candidato do Patriota, Samuel Braga esteve no Mercado Central, no centro, durante a manhã. Ele destacou a celebração do centenário de Patativa do Assaré e do Dia do Nordestino como motivos para a escolha da agenda de campanha desta quinta. Na visita, ele conversou com permissionários sobre melhorias para o comércio da região. Essas propostas estão sendo construídas a partir da conversa que estamos tendo aqui com os permissionários. Vamos procurar o presidente da associação, o representante legal, para podermos trabalhar uma proposta concreta visando a melhoria do trabalho e dando dignidade a todos os permissionários. Célio Sturdast, do PV, visitou o terminal do Papicu. Ele afirmou que melhorar o transporte coletivo é uma das principais demandas que tem ouvido da população na campanha. O candidato propôs a implementação de novas linhas de ônibus e a adoção de outros modais de transporte na capital, além da revisão das tarifas. É uma indignação, obviamente, já antiga, com os reajustes da passagem. Então nós estamos revendo todos os contratos que a gestão fez com o CID ônibus, com as empresas, e nós iremos propor uma redução tarifária, assim como condições maiores para uma maior liberação de frota. Sarto Nogueira, do PDT, participou virtualmente de reunião com profissionais da educação no comitê de campanha. O candidato testou positivo para a Covid-19 e segue em isolamento social.
O candidato a vice, Elcio Batista, do PSB, participou do encontro presencialmente. Em vídeo, Sarto falou das propostas para a educação. Vamos ampliar o ensino integral, as vagas das creches e já, em 2020, garantir um plano curricular diferenciado para ajudar os alunos a recuperarem o conteúdo atrasado pela pandemia. O caminho é esse, melhorar cada vez mais a qualidade da educação pública. O candidato Heitor Freire, do PSL, participou de caminhada no bairro Pirambu. Ele afirmou que, se for eleito prefeito, pretende dar atenção especial à região, com a construção de mais hospitais, escolas e creches. O candidato também quer incentivar o comércio local, por ações voltadas aos pequenos e microempreendedores da capital. Hoje os bancos têm muita burocracia para emprestar. Quando eles chegam num banco, eles apresentam uma lista desse tamanho, eles já desistem de prosseguir. Então, nós vamos emprestar de forma desburocrática, sem burocracia. Você apresentou seu CNPJ, o gerente faz uma visita ao seu local, você vai ter esse microcrédito, esse empréstimo garantido, sem burocracia. E hoje a gente atravessa o estado e vamos lá para o Crato, na região do Cariri, falar como foi o dia dos candidatos por lá. Olha, os moradores do bairro Muriti tiveram um dia animado porque boa parte dos candidatos esteve por lá. O atual prefeito e candidato à reeleição Zé Ailton Brasil, do PT, participou hoje de reunião com lideranças partidárias, também visitou líderes religiosos e culturais do município e caminhou pelo bairro Muriti. Já o candidato Arthur de Zé Adega, do PSL, ele esteve conversando com a população na sede do Crato e visitou apoiadores nos bairros Mutirão e Muriti. O candidato Doutor Aloísio, do PROS, visitou comerciantes no centro da cidade e no final da tarde esteve no bairro Muriti também. A candidata do PSOL, professora Zuleide, participou de uma live sobre candidaturas negras no Ceará. Lá do Cariri, a gente volta agora para Fortaleza para falar do que os candidatos a prefeito vão fazer amanhã, na sexta-feira. Vamos conferir amanhã, lembrando, é o primeiro dia de propaganda em rádio e televisão. Muitos passaram já a semana fazendo as suas gravações. Amanhã a gente começa com essas exibições em rádio e TV, mas vamos ver qual vai ser a agenda de rua aqui na tela. Por ordem alfabética, a gente começa com o candidato Anísio Melo, do PCdoB. Amanhã ele tem uma agenda só, ele participa de adesivaço no comitê do partido, que é lá no Benfica. Vamos para o próximo candidato, Capitão Wagner, do PROS, tem agenda aí no finalzinho da tarde, visita um projeto social na Vila do Mar, na Barra do Ceará. Agora vamos falar de Célio Studart, do PV. Amanhã de manhã ele faz uma visita à sede do IPRED, na Cidade dos Funcionários. E temos também o candidato Heitor Ferrer, do SD. Ele tem duas agendas. À noite participa de abertura de comitê no bairro Jockey Clube. Vamos falar agora do outro Heitor que está na disputa, Heitor Freire, do PSL. Amanhã ele tem duas agendas, uma pela manhã, uma pela noite. Ele faz uma caminhada às 10 da manhã no conjunto Maria Tomásia, no Janguruçu. E vamos falar também da agenda de José Loreto, que não tem agenda, não informou novamente ao candidato do PCO. Pois é, agora vamos direto para Luiziane Lins, do PT. Amanhã, sexta, às 6 horas, ela lança o programa de governo da candidatura lá na sede do PT, também no bairro Benfica. E temos também a agenda da Paula Colares, do UP, que vai a um ato contra a reforma administrativa na Parangaba logo cedo, às 7h30. Quase chegando ao fim da lista, Renato Rosendo, do PSOL, amanhã vai promover um bandeiraço em cruzamento lá na praia de Iracema. E o candidato Samuel Braga, do Patriota, participa de uma caminhada no bairro Edson Queiroz às 16 horas. Para fechar as agendas, vamos agora mostrar Sarto Nogueira, do PDT. O candidato do PDT, ele participa às 17 horas de uma reunião online sobre assistência social. Lembrando que ele está participando só de agendas pela internet, né, à distância, por conta do diagnóstico de Covid-19. E para você ficar informado sobre a agenda dos candidatos, sobre as últimas notícias na política, a gente lembra que basta acessar .poder.com.br. Temos toda a nossa equipe atenta a todos os movimentos aqui em Fortaleza, nos outros municípios, para deixar o leitor atualizado sobre o que está acontecendo nessa disputa eleitoral. A gente está ainda nas primeiras semanas, talvez tem gente que ainda não entrou muito no clima, mas já esquenta e já é hora de ficar atento, porque já é dia de fazer essa escolha, né? E vamos ver o que é que tem hoje de destaque agora no Ponto Poder, as últimas notícias que a gente cadastrou por lá. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live na noite de hoje e um dos assuntos aqui que cai para o nosso Ceará foi uma crítica que ele fez ao candidato à Prefeitura de Fortaleza, Heitor Freire,
porque o Heitor Freire, que está rompido com o presidente, usou a imagem de Bolsonaro no santinho de um candidato em Pacatuba. O presidente disse: é muita cara de pau desse deputado fazer santinho para o seu candidato usando a minha fotografia no momento que está rompido comigo. Ele também falou sobre apoiar alguns candidatos a prefeito em outras capitais, falou de Fortaleza e disse que deve se engajar aí na campanha do candidato Capitão Wagner. É isso, e tem mais destaque lá no pontopoder.com.br. Vamos falar agora de um assunto que a gente vem tratando durante a semana toda, as aglomerações na campanha que preocupam especialmente em muitos municípios do interior. Vamos mostrar aqui na tela. O Ministério Público Eleitoral questionou e conseguiu na Justiça a proibição de candidatos de Meruoca, no interior do estado, de promover aglomerações em atos de campanha. Com essa decisão, os candidatos a prefeito lá no município, também a vereador, não podem mais realizar atos de campanha que promovam aí concentrações de muitas pessoas, né? Então estão proibidos comícios, showmícios, passeatas, caminhadas, carreatas. O que está permitido é só um evento por dia e com o cumprimento das medidas sanitárias. A Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral têm conseguido firmar alguns acordos em algumas cidades com candidatos para que todos se comprometam em não realizar, enfim, eventos que promovam aglomerações. Em muitos lugares não tem acontecido isso. Então, o Ministério Público Eleitoral teve de ajuizar uma ação, entrou na Justiça e conseguiu essa proibição. Lembrando que saiu essa decisão da Justiça e tem outras ações que o Ministério Público está investigando, está conferindo o que é que aconteceu. É possível que nós tenhamos aí nos próximos dias mais decisões sobre essas ações que o Ministério Público está impetrando aí contra alguns candidatos, alguns partidos, né? E olha só, a gente perguntou lá no Twitter hoje, para quem nos acompanha nas redes sociais, se você não nos acompanha ainda, ó, pega o celular, corre lá para seguir a gente, para curtir o nosso canal no YouTube. E a gente perguntou para a galera, vamos ver lá no Twitter o que é que rolou? Onde você tem visto mais clima de campanha, nas ruas ou nas redes sociais? E olha só, o pessoal tá vendo mais nas redes sociais, hein? Tá certo? Temos mantido ainda o isolamento de casa, então é todo mundo aí de forma virtual conferindo, né, como é que tá a agenda dos candidatos. É isso, já encerrando o programa de hoje, pertinho do fim, a gente prepara aquele momento especial para mostrar a charge que o nosso chargista do Sistema Verdes Mares, o Tiagão, prepara especialmente para o Ponto Poder Eleições. Vamos conferir qual que é o recado que ele traz hoje para a gente. Olha só, e a gente se despede hoje de você que nos acompanhou em mais esse Ponto Poder Eleição. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Todos os detalhes da cobertura eleitoral você continua acompanhando lá no pontopoder.com.br. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Amanhã a gente se vê. Boa noite.